A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Sou o Diácono Denis Pereira e todas as semanas estamos por aqui. Neste final de semana eu peço licença para gravar para vocês com esta linda camiseta da AD Limeira, ali com o meu amigo líder dos adolescentes, ali Everton, sua esposa, aquela turma linda e abençoada da AD Limeira. Está muito calor, não posso abrir a janela por causa do barulho externo, então para eu não fritar, para eu não cozinhar aqui dentro, eu vou gravar todas as aulas de camiseta. Amém, irmãos? Muito bem, pega a sua revista, você sabe que aqui todas as semanas nós temos as lições, as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, comente os nossos vídeos, dê like, irmão, clica no joinha aí, tá certo? E compartilha com seus alunos, compartilha com outros professores. Esta interatividade, curtindo, comentando, compartilhando, faz o YouTube divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo. Divulgue, compartilhe, comente, como meu amigo Jorge Orrache, lá de Campo Grande. Eli Alves esteve comentando aqui também, Isabel Cristina comentou também os nossos vídeos, Nedsley Chaves, Lana Moreira comentou aqui os nossos vídeos e muita gente comenta, não dá para ler o nome de todos, mas Ângela Cordovil comenta, o seu comentário é importante para nós, deixe dicas e sugestões aqui, pegue o seu material de estudo, bora para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 13, classe de juvenis, a igreja e o movimento dos desigrejados. Esse tema gera algumas polêmicas, mas enfim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós vamos falar sobre este, que é um dos movimentos que mais cresce no mundo. Certamente no tempo dos nossos avós não tinha esse termo desigrejados. Isso é algo novo, né? Isso é algo novo. No censo de 2010, o IBGE denominou de evangélico não determinado um grande número de brasileiros. E a pergunta que fica aí para a gente refletir é: pode um crente viver sem a igreja? Pode um membro amputado não putrefar fora do corpo? Então, biblicamente, a igreja é sim fundamental para a nossa fé. Eu tenho um conteúdo aqui em PDF que eu disponibilizo, me chama no WhatsApp que eu mando para vocês, e tem um link aqui na descrição do vídeo também. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. E eu vou usar esse conteúdo aqui nessa nossa videoaula. Você já tem a revista está na sua mão. E aí eu vou pontuando, tá certo? De tópico em tópico. Nós estamos aqui na introdução. Há muita controvérsia sobre este movimento que cresce ao redor do mundo todo. Numa geração de valores invertidos, essa não é nenhuma novidade. É, no mínimo, uma contradição religiosa. É verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso os templos não estão vazios, e sim cheios de pessoas pelas quais Cristo morreu e ressuscitou, incluindo os desigrejados. Igreja não é templo, é gente cuidando de gente. O templo é o lugar onde nós nos reunimos. Isso se chama comunhão. Mas na época de Jesus não tinha igreja. Claro que não tinha, a igreja estava, não tinha templos, claro que não tinha. É como hoje em países onde não se pode professar a fé cristã. Você não tem uma igreja como a gente tem aqui no Ocidente. Um templo bonitinho. Não tem. Ok? Igreja aqui é todo lugar onde cristãos se reúnem. Pode ser uma capela embaixo de uma árvore. A igreja está junto. Essa que é a grande questão aqui.
Um novo movimento, tópico 1. Como já é do seu conhecimento, estamos vivendo em tempos difíceis, trabalhosos. Paulo falou isso para Timóteo. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas só aumenta. Você sabe o que significa apostatar? Gente, essa palavra sempre me impressionou negativamente, porque o significado dela é complicado, é triste. Renegar a fé, voltar atrás. Não é desviar da igreja, é negar a fé, é abandonar consciente e propositalmente a fé. E não são poucos os que estão apostatando da fé e seguindo o movimento de homens inchados em seus próprios conhecimentos. Estamos vivendo um tempo de falso cristianismo. Por isso que o evangelho, com a proposta de abandonar o pecado, renunciar ao pecado, vem sofrendo muitos ataques. E aí a pergunta é, mas eu preciso mesmo frequentar uma igreja? Claro, a igreja não é invenção humana, ela foi criada por Deus. É crescente o número dos sem igreja, que deturpam a passagem-chave de Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. O que antigamente chamávamos, segundo a palavra de Deus, de desviados ou ex-cristãos, tal como Demas, que era cooperador e companheiro do apóstolo quando estava preso em Roma, porém desviou-se ao amar o presente século, agora chamamos de desigrejados. Essas pessoas ainda consideram que vivem a fé em Cristo, de modo que podem dar-se ao luxo de desprezar o ato de congregar no templo. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. É uma espécie de individualismo radical, manifesto como a comunhão sou eu, ou eu tenho em comum comigo mesmo. E agora, com a pandemia, se tornou um jargão muito forte. A igreja é você, para que as pessoas não deixassem de congregar em casa. Para que as pessoas se lembrassem, onde você estiver, você é a igreja. Mas eu costumo dizer que parece estranho, mas a Bíblia não diz que eu sou igreja. Ela diz, vós sois o templo de Deus. Vós sois a noiva do Cordeiro. É sempre no coletivo. Quem são os desigrejados? Elencar todas as características é quase impossível. As razões, os argumentos, as ponderações são inúmeras. Os desigrejados podem ser pessoas que tiveram decepção com lideranças da instituição, e aí é um grande problema quando as pessoas colocam toda a sua expectativa por fidelidade e santidade em alguém. Os homens são falhos. Não concordam com a maneira de governo da igreja, mesmo tendo, sei lá, quantas mil denominações existem no Brasil, cada uma com o seu jeito de ser, com a sua personalidade. Não concordam com a ética pregada, não concordam com os ensinos bíblicos, não aceitam disciplina sobre suas vidas, não querem ter compromisso com nada, defendem sua definição de igreja como a definição mais autêntica e bíblica. Foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram experiências com Cristo, foram machucados de mil formas na comunidade que participavam, e aí eles rompem com esta comunidade, continuam crendo em Cristo e em partes da Bíblia que selecionaram para verdades em si mesmos, ao seu bel prazer. Não frequentam regularmente, mas usam a igreja que criticam para educar seus filhos na escola bíblica infantil. Criticam a igreja institucional, mas aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, os textos publicados na internet e em outras mídias por pastores e líderes destas igrejas, que são alvos de suas críticas. Os erros das igrejas ditas orgânicas. Igreja orgânica. No ambiente em que todos estão buscando e adorando, nada é organizado e costumeiro, tal como nas igrejas organizadas, mas tudo é espontâneo e novo. No site Igreja Orgânica Simples, no estudo O que é Igreja Orgânica, significado de igreja nos lares ou nas casas é dito. A igreja orgânica é sentida, experimentada, e não se resume só a pregações ou ensinamentos teóricos da Bíblia. E aí tem uma gama de referências aqui, não é? Que estão em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, exposição da palavra, salmos são hinos, tem revelação, tem língua, tem interpretação, dons do Espírito. Faça-se tudo para edificação. Por que isto?
Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Na igreja dos santos, e faça-se tudo com decência e ordem. Na igreja orgânica não há líderes, entretanto cada um é seu próprio líder. Ou seja, todos trabalham como sacerdotes no corpo, sem ter um líder humano em geral. Jesus é sua liderança. O que a Bíblia diz? Em visível contraste a isso, ainda que ante a Bíblia, na graça, todos sejam sacerdotes, isto é, têm acesso direto a Deus por Cristo. O Senhor Jesus colocou homens que ele escolheu para administrar a sua igreja, a fim de admoestar o rebanho, 1 Coríntios 12, 27 e 28, e Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, doutores e mestres. Ele mesmo deu. É Deus que dá pastores à igreja. E se todos são pastores, logo quem são as ovelhas? As pessoas das igrejas orgânicas não associam igreja a um edifício-templo. Elas não vão à igreja, elas juntas são a igreja. Isso não é apenas uma teologia, eles experimentam isso de fato. As reuniões ocorrem principalmente nos lares de seus membros. Ou seja, é uma igreja. Você vê que não faz sentido esse negócio, viu? Uma salada mista. O que a Bíblia diz em agudo contraste a tudo isso, essas reuniões em casas, sítios, cafeterias, é o mesmo que pós-igrejismo, dado que é um movimento que desclassifica os templos. O erro crasso dos desigrejados é que eles não possuem discernimento e emaranham-se referente ao termo igreja. Existe a igreja invisível e a visível. Os propagadores das igrejas orgânicas misturam alhos com bugalhos. A igreja visível, a Assembleia ou Congregação dos Santos, é o local onde os membros de uma igreja cristã reúnem-se, participam da comunhão, prestam cultos ao Senhor Jesus e obtêm desenvolvimento ministerial. Então, dito aqui, já dá para a gente entender que há sim a necessidade de nós nos reunirmos em um lugar como povo, como igreja. Nós precisamos nos reunir. Está gostando da aula? Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Inscreva-se e ative o sino de notificações, tem muito mais para você. A importância da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Não por acaso, o escritor aos Hebreus recomenda, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus e de partilhar nossa fé, fortalecendo uns aos outros no Senhor. A igreja não está aí por acaso, ela tem uma missão a cumprir. Qual é a missão? Exaltar, adorar, glorificar ao Todo-Poderoso, ser morada do Espírito Santo aqui na terra, revelar aos homens a sabedoria do Criador mediante a pregação e estudo da palavra, proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura, fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento. E tudo isso é em conjunto, não é individualmente. A igreja não está aqui por acaso, não. Ela está aqui com um propósito, com um objetivo. Precisamos tomar cuidado com as afirmações que fazemos muitas vezes para ensinar que igreja não é templo, igreja é gente. Baseado nisso, muitos acreditam que não precisam da igreja. Afinal de contas, se eu sou igreja, para que ir a um templo, cultuar, ter pastores? Agora, na pandemia, pós-pandemia, muitos crentes, na sua grande maioria jovens e adolescentes, não voltaram para a igreja. É preciso ter cuidado. Biblicamente, eu não sou igreja, porque a igreja é um corpo formado por muitos membros ligados entre si. Veja só estes textos que ficam muito claro que a individualidade dos membros forma no máximo um conjunto desajustado de membros, não igreja. Mateus 5,14. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Não é eu, é nós somos. João 13, 34, 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há espaço para isolamento espiritual. Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 6, 19, 20. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo,
Não é você, é nós somos o templo do Espírito Santo. Efésios 5, ali do 25, 26, 29 e 30, Jesus fez tudo o que fez pela igreja. E ele virá buscar a igreja. Não é simplesmente eu, ele vem buscar a igreja. Ele vem me buscar se eu faço parte da igreja. Membro fora do corpo apodrece. Brasa sozinha apaga. Lâmpada sem energia não acende. Os estudiosos listam em torno de 29 igrejas referidas em Apocalipse 29, em Atos e Apocalipse, igreja em Jerusalém, igreja na Judéia, igreja em Samaria, igreja em Gazo, em Azoto, em Cesareia, em Damasco, Lídia, Sarônia, Jope, Antioquia, Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Filipos, Tessalônica, Listra, Derbe, Corinto, Macedônia, Grécia, Éfeso, Ásia, Esmirna, igreja, 7 cartas à igreja. Se essas igrejas não se reunissem em um lugar, tenha ele o formato dos templos que temos hoje ou não, como é que estas cartas chegariam para as 7 igrejas da Ásia? Como que chegaria? O pastor ia ter que, sei lá, copiar, nem tinha, né? Mas copiar e sair atrás. Como é que você... aí, você que é de Jesus, vem aqui na feira e pega. Tem uma carta aqui para a igreja. Gente, não precisa ser muito inteligente para entender aí a importância da igreja, a necessidade da igreja. A igreja tem um papel importantíssimo na nossa vida. Muitas igrejas que se dizem evangélicas não cumprem sua missão na terra. Infelizmente, há muitos escândalos e ultimamente com a internet, isso tem ganhado uma visibilidade muito grande. Mas a igreja de Cristo, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos falando aqui da igreja de Cristo. E eu sempre digo, com tantas denominações, não é possível que a pessoa não se encaixe em uma. Gente, a pessoa é santa demais, que ela não cabe em lugar nenhum. Toda igreja tem defeito, inclusive os meus, inclusive os seus. É isso aí. Tópico 3, a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja: batismo nas águas e Santa Ceia. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e ressurreição de Cristo. Ela também nos mostra que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor é para todos os que são membros do corpo de Cristo. Existem muitos argumentos que devem ser analisados quando se fala dos desigrejados, afinal não podemos fechar os olhos para a realidade. A corrupção da liderança e falta de amor entre os irmãos. Porém, isto é uma falha humana, não divina. É o mesmo que a igreja começar a apoiar outros tipos de casamento, porque o formato tradicional e bíblico não está dando certo em alguns casais. É um erro sendo justificado por outro erro. O templo é um lugar de comunhão, de partilha, de crescimento mútuo entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ceia do Senhor é uma ordenança para a sua igreja e uma ótima oportunidade para contendas serem neutralizadas e o amor fazer sua parte, restaurando vidas e relacionamentos. Como ser da família e não se sentar à mesa? Como ser da família e não ter comunhão com os irmãos? É verdade que muitos esquecem que somos família e desferem palavras que são verdadeiros golpes mortais, mas precisamos, como família, como corpo, trabalhar unidos para criarmos um ambiente de boa convivência. Caso contrário, se cada membro for para um lado, onde estará o corpo? Precisamos pensar nisso. Eu sempre digo que no relacionamento entre pessoas é impossível não haver atritos. É por isso que o bom samaritano traz consigo azeite e vinho. Vinho faz a asepsia por conta do álcool, faz a limpeza da ferida. E vinho também fala de alegria. O azeite é utilizado para evitar o atrito ou o desgaste. Evitar o atrito não.
ele evita o desgaste das peças por conta do atrito que é inevitável. A presença do Espírito em nós, a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo, que em nós foi derramado. Então, a presença do Espírito Santo em nós, ela faz com que os atritos inevitáveis não nos desgastem a ponto de abandonarmos a igreja, de abandonarmos a fé. Tópico 4. Sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como igreja. Eu amo a oração que Jesus faz pelos discípulos. Ele diz, olha, eu peço que eles sejam um, como nós, que eles sejam perfeitos em unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste. Uma das formas do mundo reconhecer que Cristo foi enviado para nos salvar é através da unidade da igreja. Por isso que eu amo o texto de Atos 2:42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitos estão querendo fazer o que querem. Isso é bem característico do momento que antecipa a volta de Cristo, 2 Timóteo 4:3-4. Querem fazer o que querem, essa é a grande realidade. E querem ter pastores que os pastoreiem de acordo com os seus desejos. E lamentavelmente estão encontrando aos montes. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, na comunhão. Igreja é lugar de comunhão, koinonia, compartilhar. Igreja que não cuida da necessidade de seus membros não é igreja. A Bíblia diz em Atos 2 que ninguém tinha falta de nada. Eles cuidavam uns dos outros e todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas. Partir do pão. A mesa da ceia é fundamental pela simbologia dos alimentos e muito mais pelo fato de partirmos e comermos o mesmo pão. Isso aproxima os crentes. Eu sinto um pouco de tristeza porque até por conta da higiene, hoje não partimos mais o pão na ceia, né? O pão já vem todo picadinho e é uma coisa industrializada. Mas assim, nós não podemos perder a simbologia do partir do pão. Não podemos. E eles perseveravam nas orações. Uma igreja reunida e unida com o propósito de orar a Deus. Atos 4:31, Atos 12, do 5 ao 17. Eles perseveravam unidos. Irmãos, a grande verdade é essa. Se unidos já está complicado, imagina cada um para um lado. É só pensar. Se um exército, um batalhão bem preparado, mas se cada soldado correr para um lado, atirar para um lado, usar a estratégia que lhe vier à cabeça, vai vencer a guerra, irmão? Se em um time cada jogador tiver uma tática diferente, uma jogada diferente e jogar para si e não para o time, eles vão ganhar alguma coisa? É só pensar. Nós somos a igreja de Cristo. E igreja tem muitos defeitos, incluindo os meus, incluindo os seus. Pense nisso, que Deus fortaleça a sua fé. Abandone a casa do Senhor, não. Fica firme. Não quer abandonar Jesus? Então fica firme. Deus te dará graça e nos dará graça para seguirmos até a volta de Jesus Cristo. Amém? Forte abraço, fique na paz. Assista, curta, compartilhe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teus alunos, sonhos e projetos. E até a próxima semana, chegando com a nova lição, com o novo trimestre, com o título Queda e Redenção. Eu espero vocês por aqui. Deus abençoe.